Como você aguentou estudar 12 horas por dia? Aumento progressivo. No primeiro ano eu estudava pouco, eu estudava o que me era conveniente, eu estudava o que eu gostava, eu estudava quando eu não tinha nada melhor para fazer. E obviamente eu não passei em nada. E aí no ano seguinte eu percebi que eu precisava ter um estudo mais intencional, precisava priorizar realmente o estudo, ele tinha que ser a parte mais importante do meu dia. Eu tinha que montar uma rotina em que ele fosse o protagonista. Então eu comecei a preparar o meu alimento um pouco mais cedo para que eu conseguisse começar na hora. Eu comecei a preparar um checklist antes de estudar para garantir que eu tinha tudo que eu precisava e não precisasse interromper a sessão para buscar alguma coisa. Comecei a fazer no final do dia um balanço geral para analisar o que eu tinha feito de certo e errado. E aí eu comecei a perceber que a quantidade de horas que eu estava entregando era pouca. Eu não podia aumentar do nada também. Então eu fui fazendo pequenos aumentos. Existe uma faixa de valores que você consegue atuar, que é exatamente um limiar entre o erro e o acerto. Vou explicar. Se você coloca uma meta muito maior do que o que você aguenta, você se decepciona, se frustra e desiste. Se você coloca uma meta muito menor do que o que você aguenta, você fica entediado. Então, eu tinha que achar qual era o meu limiar. E aí eu ia aumentando progressivamente, de modo que eu conseguisse repetir aquela rotina todos os dias. Para mim não era inteligente eu conseguir estudar 12 horas hoje se amanhã eu não conseguisse repetir. Então, primeiro, encontre quantas horas você consegue estudar hoje de modo que amanhã você consiga repetir. Então eu comecei a calcular, falei, 5 horas por dia eu consigo estudar de segunda a sábado. Beleza, consegui cumprir isso por 1, 2, 3 semanas, agora eu vou para 6. Depois 7, depois 8, até chegar em 12. E tem outra coisa, quando você supera a fase inicial, você faz uma base, você começa a perceber que você está no jogo, que você tem chances reais de passar. E aí você tem cada vez mais vontade de estudar, você perde a vontade de fazer outras coisas. Então eu perdi a vontade de usar rede social, de sair com os meus amigos, de dormir. Eu preferia estudar, porque eu estava começando a ver resultado no meu trabalho. O problema é que a gente não vê o fruto da nossa semente e pensa em desistir. Então você só tem que esperar até nascerem os primeiros frutos para você perceber que está dando resultado sim. E aí você vai querer investir mais ali.